terras distantes, vaguei por lugares errantes, procurando por alguém que me fizesse feliz. Eu andei tantos caminhos, eu pisei tantos espinhos, meus pés cansados só queriam descansar. Meus olhos tristes, já cansados de chorar, eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros que nada te encontrei no coração, mas que tudo eu procurei encontrar na vida alguém. Andava triste, era tudo tão ruim. Nas noites frias, minha dor não tinha fim. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros que nada te encontrei no coração. Eu pensei em te encontrar em templos, eu pensei em te encontrar em livros que nada te encontrei no coração. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver, foi tão grande a emoção. Quando ouvi tua voz me falando de amor, pois você me aceitou do jeito que eu sou, te dei meu coração. Amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção. Seu amor fez mudar tudo em mim. O meu coração transformou e é tão bom
bom. Eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver quando estou ao pé da cruz. Eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso e não sei viver sem você, Jesus. Não posso viver longe de você sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Oh, não posso viver, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Mais um domingo. Nós vamos ficar em pé, descansar um pouquinho, né? E a gente passou muito tempo sentado. Vamos orar, agradecendo a Deus pela escola bíblica dominical. Meu Deus, te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos pela chuva que caiu e o sol que nasceu. Te agradecemos, Senhor, pela vida que Ele nos dá, Pai, com saúde, para podermos vir na tua casa de oração. Te agradecemos, Senhor, pelas lutas que tivemos durante toda esta semana, mas Tu foste, Senhor, nosso companheiro de vitória. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos de Ti, Senhor, que precisamos ainda estar ouvindo a Tua voz, que a nossa fé, Senhor, precisa estar sendo fortalecida, que Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Teus milagres vão se perpetuar, Senhor, para todo sempre. Não só naqueles tempos, como ouvimos, mas agora, Tu continua fazendo Teus milagres em nossas vidas. Muito obrigada por tudo, tem misericórdia daqueles que estão doentes, abençoe os nossos professores, aqueles que por algum motivo não puderam estar vindo, mas nós sabemos, Senhor, o compromisso da Sua responsabilidade com a Tua obra. Fica conosco e abençoa todo mundo que continua, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. A nossa lição de hoje, a autoridade de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus Cristo. E o nosso textuário vai estar aqui na mídia, ou você está com o boletim, e vamos repetir junto o nosso textuário. Depois, logo em seguida, faremos a música do mês do cantor cristão. Mas vamos logo repetir o nosso textuário junto. Vamos juntos dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então aos paralíticos: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Amém. Esta é a ordem daquele homem e esta é a ordem que ele continua, né? Que a gente possamos continuar com a nossa fé fortalecida. Hoje está sendo o encerramento do mês da EBD. A irmã Cléia, que estava fazendo a contagem da nossa campanha, ela vai dar a classe que teve mais participação nos alimentos, porque foi um mês bem movimentado, apesar da dificuldade, né, que estamos tendo, das limitações por conta ainda dessa pandemia, mas nós planejamos um monte de coisa. Teve desafio, né, esses alimentos, a campanha dos alimentos, ao alvo de missões, né,
maior porcentagem da presença, os visitantes, a apresentação de cada classe que seria feita, mas infelizmente por conta dessas limitações a gente não pôde fazer uma programação mais ativa, mas teve aquelas programações que não deixaram de ser feita. Eu não sei se a irmã Cléia está aqui para poder dar, e na próxima semana estaremos premiando aquela classe que teve mais participação. Nós podemos estar abençoando alguns irmãos com a cesta básica que foram vocês que trouxeram, vocês que estavam participando deste momento, não é? Enquanto a irmã Cléia não chega para dizer a classe que teve, todas as classes participaram. Todas as classes foram bem participativas, mas sempre tem aquelas que se empenham mais. E é justo que a gente possa estar falando, orando, e a palavra de Deus diz, honra quem honra, não é? Então, assim, a gente vai dizer a classe que estava mais participativa. Como hoje é o encerramento, nós vamos ter duas participações especiais. Uma participação é a irmã Eunilda, que vai estar recitando aqui uma poesia sobre a Escola Bíblica Dominical. Logo em seguida, estará a classe dos adolescentes cantando também uma música referente à Escola Bíblica Dominical. A classe dos adolescentes, Emily, Isabelle e Milena vão estar cantando aqui. Fiquem intercedendo. Graça e paz, irmãos. A classe Marta vai dizer comigo o título dessa poesia. Vamos? Minha querida EBD. Minha querida EBD. Obrigada. Minha querida EBD. Muitas escolas há no mundo, mas nenhuma igual a você, que tem o conhecimento profundo. Da Bíblia, o conhecer, na prática, o viver, no dia a dia, o crescer. Quero em Cristo permanecer. EBD, louvo a Deus pela sua existência, também pela composição, pelos belos ensinos e vivência, pelos professores e alunos em ação. Muitos alunos que passaram, deixando saudade e sentido. Cheios da palavra ficaram e aplicaram. EBD, educa crianças e jovens no caminho em que devem andar. Também mulheres e homens na palavra de Deus a ensinar. EBD, que todos valorizem você. Na frequência sejam pontuais, aplicados no estudar e no saber, de Deus não esquecer jamais. Há uma diretoria atuante, também professores operantes, alunos de presença marcantes e um belo ensino edificante. Com Jesus tudo começou, quando a igreja edificou e aos seus discípulos ensinou, e esse amor até nós chegou. Amém. Salve a igreja, que a paz do Senhor. A gente vai cantar uma música bem conhecida, que é sobre o livro da Bíblia, e a gente pede que os irmãos nos ajudem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios.
Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, no Velho Testamento aqui estão, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse e João, os 27 livros então, do Novo Testamento aqui estão. Que mico. Amém. Irmãos. Jesus que abençoe a Isabelle, Rebeca e a Milena, não é? Abençoe a irmã Eunilda também, que fizeram essa homenagem para a Escola Bíblica Dominical. Às vezes a gente não valoriza a Escola Bíblica Dominical, mas está aí o futuro de muita gente que tem testemunhos, que aprendeu muito não só da Bíblia, mas também na questão da ética para toda a sua vida. A escola dominical é a melhor escola do mundo que não faz nenhuma discriminação de pessoas. Tanto está o pobre como o rico, está o doutor como o leigo, e todos sentamos juntos e podemos conversar sobre a palavra de Deus. Nós vamos ouvir a música do trimestre, Para Salvar, do cantor cristão. Não, mas antes, eu queria convidar a irmã Cléia, se ela está com a classe que trouxe, que conseguiu maior número de alimentos, fazendo menção à Escola Bíblica Solidária. Ela está terminando, então vamos continuar fazendo a música do trimestre, Para Salvar-te. Não, a música do trimestre, da EBD. Veio Jesus este mundo viu para buscar-te a ti.
Graças a Deus. Bem, amados, nós vamos fazer alguns momentos de orações. Eu gostaria de convidar Joabe para vir aqui à frente. E nós vamos fazer dois momentos de oração. Primeiro nós vamos orar pelos enfermos, né, da nossa igreja, pela irmã Débora, né, pelo irmão Heraldo, e também orar pelo pastor Jabes, né, irmã Jades, orar por ele. Nós vamos orar também pelos embaixadores do rei. Ontem eu acompanhei um trabalho que eles fizeram lá atrás, no campo. Então, o Joab vai estar orando pelas pessoas, né? Pelos enfermos e pelos embaixadores do rei. E depois a irmã Icléa vai estar orando pelos dízimos de ofertas e também pelos aniversariantes, que são a irmã Maria Lopes, no dia 20, o irmão Irineuton, dia 21, e a irmã Brenda Ellen, no dia 27. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Jades, Heraldo e a irmã Débora. Assim oremos. Santo Deus Eterno Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de vir à Tua casa, ó Pai, da Tua palavra e adorar Teu nome. Te agradecemos por, Pai, buscar Tua presença. Peço que seja na vida do Everaldo, ó Pai, da irmã Débora, que cada um, Senhor, pastor Jadson, para que possa estar abençoando cada um deles, saúde, amor. Seja na vida de cada um deles e de seus familiares, ó. Abençoa cada irmão, ó Pai, abençoa nosso pastor, ó Pai, abençoa a parte de nossa liderança da igreja, ó Pai. E que o Senhor possa ser na vida de cada familiar, de cada irmão aqui presente, ó Pai. Nós sabemos que é um momento difícil, ó Pai, momento de pandemia, momento que vem várias coisas acontecendo, ó Pai, e as coisas não acontecem para nosso bem, mas que nós possamos, Senhor, continuar no Teu caminho, ó Pai, continuar buscando a Tua palavra e levando elas para as pessoas que ainda não conhecem. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ainda, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos, por tudo que o Senhor tem feito para conosco, porque o Senhor é o nosso Salvador. Te agradecemos por tudo, te agradecemos por essas ofertas colocadas aqui na salva, pelos irmãos que tiveram o privilégio de contribuir. Abençoa aqueles que não estão podendo contribuir ou não estão vindo. Derrama a Tua bênção sobre cada um deles. E, ó Deus, que essas ofertas, esses dízimos, consagrados a Ti, sejam usados para o Teu louvor e a Tua honra. Porque nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a graça, a paz, com a misericórdia do nosso Deus. Amém. Essa semana eu estava compartilhando com o Janete em casa e uma coisa muito ruim é a desmotivação, né? E a gente estava há mais de ano vindo para a igreja como se fosse uma coisa mecânica, algumas coisas que a gente gosta de fazer e é uma ferramenta importante da igreja. Algumas ferramentas importantes da igreja e a gente não podia estar fazendo, como evangelismo, evangelizar, impacto, fazer o culto na praça, os encontros de jantares dos departamentos, né? Culto do jovem, nem o coral, né? A gente estava podendo utilizar. Então são coisas que a gente vai ficando desmotivado e perdendo um pouquinho a graça, mas a gente começa a ver alguns sinais, né, de que
as coisas estão voltando ao normal. Ontem eu estive em Tracunhaém. Já fazia muito tempo que eu não via falar de encontros de associação. A própria Assembleia da Convenção aqui foi suspensa. A Assembleia da Convenção, que seria em Espírito Santo, foi suspensa. O Congresso da Ordem dos Pastores foi suspenso. E a associação é que a gente não via falar mesmo. Mas ontem eu estive lá em Tracunhaém, com o encontro da Associação Mata Norte. E graças a Deus eu vi muita gente boa. A igreja não estava lotada, mas tinha muita gente. E a gente pôde ver ali um sinal, né? Eles inclusive dando o exemplo que é possível se fazer encontros, né, congregacionais sem oferecer risco para as pessoas. E a gente já começa a ver também a igreja mais bonita, né, com pessoas. Então, graças a Deus, glória a Deus por isso. Eu queria pensar com os irmãos no tema da EBD, ampliando mais um pouquinho o estudo, a autoridade de Jesus. Se nós confiarmos na autoridade de Jesus, muita coisa pode ser feita. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao versículo 27. Vamos ficar em pé, por favor, para fazer essa leitura em pé. Diz assim a palavra de Deus. Esse texto faz parte do estudo da EBD de hoje. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temais, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de domingo, por estarmos juntos de manhã com a igreja, celebrando o Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela motivação de vir para a igreja e de estar com os irmãos e de saber que estamos aqui, não é de forma mecânica, mas estamos aqui convocados pelo Senhor num ajuntamento santo. Muito obrigado, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos a Tua palavra, que é boa, perfeita, que é agradável. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos encontros da escola dominical. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Domingo passado, nós mergulhamos na escola dominical no estudo do Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, ou também conhecido como Sermão da Convivência Cristã, do investimento de Jesus para que as comunidades cristãs convivessem em harmonia. Esse sermão termina no capítulo 5. Terminou no capítulo 5. Hoje nós avançamos um pouquinho no estudo da EBD e fomos para o capítulo 8 ao 9. Então, todo o capítulo 8 de Mateus é de demonstração do poder de Deus através de Jesus.
Nesse texto, capítulo 8, nós vamos encontrar as primeiras, vamos dizer assim, demonstrações humanas, não é? Pública do poder de Jesus. Nós vimos aí no capítulo 8 a cura de um leproso, a cura de um criado do centurião. Podemos ver ainda a cura da sogra do apóstolo Pedro, outras menores demonstração de poder, e culminando com este que a gente leu aí, onde Jesus acalma uma tempestade que estava levando o barco a pique. Essa história do mar agitado, onde Jesus, quando se acordou, ou melhor, quando acordaram Jesus, ele, com autoridade, demonstrando poder, ele deu ordem ao vento e às ondas, e estes obedeceram a Jesus. Esse texto, ele aparece nos 3 evangelhos, mas no livro de Marcos, ele aparece com mais detalhes. Eu vou fazer a leitura também no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 40. É o mesmo texto, mas tem alguns detalhes importantes que faz a diferença. Naquele dia, sendo já tarde, é um detalhe, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa. O outro texto não fala dessa popa. Ele estava dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Por que estás com medo? Ainda não tendes fé? Irmãos, essa história, ela, como eu disse, ela ainda pode ser vista lá no livro de Lucas, mas eu gosto muito dessa leitura no livro de Marcos. Jesus estava iniciando o seu ministério. Logo depois do sermão lá da montanha, onde ele orientou o povo a viver em comunhão. Nesse texto, Marcos relata essa viagem do barco, que ela começou exatamente com um outro discurso. Um discurso para uma multidão na praia, usando um barco como apoio. E no discurso, Jesus, ele fala com as pessoas utilizando parábolas. Depois do discurso, Jesus resolve então passar para o outro lado. Se despede da multidão, entra no barco e vai com seus discípulos. Só o escritor Marcos é que fala que Jesus pegou uma almofada e foi dormir. Enquanto Jesus dormia, aconteceu o temporal e os discípulos ficaram assustados. Os discípulos ficaram com medo. O texto não diz, nenhum dos 3 evangelhos fala, mas eles devem ter descartado o excesso de peso do barco, mas o risco de afundar era eminente. O barco, com certeza, estava dando sinais de que iam afundar,
para o desespero das pessoas que estavam no barco. De repente, observam, aí vê Jesus dormindo ali na popa do barco, na parte de trás do barco, descansando como se nada tivesse acontecendo. E eles resolvem acordar Jesus. Aí Jesus, ele dá várias lições quando se acorda. Dá várias lições. E essas lições que serviam para os discípulos, vai servir para as igrejas em qualquer situações e em qualquer época. Vai servir para os cristãos do mundo todo, em qualquer situação e em qualquer época. Então Jesus acalmou a tempestade e falou para eles: por que sois tão tímidos? Por que tem medo? Por que, ao invés de ter medo, não tem fé? Deixando essas lições como exemplo. Aí a gente aprende várias lições, várias maneiras, né, de enfrentar o medo, várias maneiras de não se assustar de graça, não é? Então a primeira lição que eu vejo, porque os discípulos não deveriam ter medo e sim fé, é porque quem tinha dado a ordem para entrar no barco e ir para o outro lado foi exatamente Jesus, que tem autoridade. Então nós precisamos, os discípulos naquela situação do barco, e todos nós precisamos acreditar na autoridade de Jesus. Foi Jesus, irmãos, que chamou os discípulos: passemos para o outro lado. Até porque o medo é fruto da incredulidade. Ter fé é acreditar que o Senhor sempre vai estar no controle da situação. Mesmo que o barco ameace afundar, mas Jesus estará sempre no controle. Ter fé, irmãos, é acreditar que nunca enfrentaremos situações perigosas sozinhos. Vamos sim encontrar situações perigosas, mas nunca, como cristãos, estaremos sozinhos. O Senhor vai estar conosco. Então, irmãos, a certeza de que Deus está no controle impede que o medo nos paralise. Estamos, irmãos, passando por essa situação de pandemia. Não é infantilidade, não é falta de fé dizer que estamos com medo. Todos nós estamos assustados, todos nós estamos com medo desse negócio. Mas nos esforcemos para não ter. Devemos sim nos prevenir, devemos fazer a nossa parte, mas ter medo, se desesperar, jamais. Por quê? Devemos lembrar de que Deus está no controle de todas as coisas. Foi Jesus que nos chamou. E Jesus está no controle e vai estar sempre no controle. Jesus ensinou que no mundo nós teremos aflições, mas Ele ensinou também que devemos ter bom ânimo e acreditar que Ele, o controle, está nas mãos de Deus. Outro motivo, irmãos, que nós vemos nesse texto, que os discípulos não deveriam ter medo, mas ter fé, era porque Jesus, que tem autoridade, essa autoridade que a gente aprendeu hoje na escola dominical, foi Jesus, ele estaria com eles. Então Jesus tinha autoridade, Jesus chamou, e Jesus não mandou eles sozinhos não, Jesus foi junto com eles. Então a lição é que devemos acreditar na autoridade de Jesus, que vai estar conosco. Então, Deus está no controle. Tudo e todos
podem perder o controle. Nós somos humanos. A nossa fé é pequena. A nossa fé é feito o dente de serra, como já disse alguém. Tanto faz estar embaixo como estar lá em cima. Mas Deus vai estar sempre no controle e Ele não vai falhar. Imaginemos agora que não perdeu o controle, estando conosco do nosso lado, até a consumação do século. É uma promessa de Jesus, que Ele vai estar conosco até a consumação do século. Então temos medo quando deixamos de acreditar que Jesus vai estar conosco todos os dias. Todos os dias. Independente de qualquer situação, Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então, estamos com medo do coronavírus? Estamos. Mas nos esforcemos para não entrar em desespero, porque Jesus está no barco. Ele está no barco conosco. E vai estar conosco em toda situação, em qualquer situação, até a consumação do século. É uma promessa. Então Jesus está conosco. Muita coisa está acontecendo, mas Deus está conosco. Então pode estar até esquecido, né? Lá no fundo do barco. Mas a qualquer momento a gente precisa ser motivados a se lembrar que Jesus está lá no barco e que precisa ser acordado através das nossas orações, né? Através da nossa fé. Então venha cá, Jesus, participa aqui conosco. Eu estou entrando no desespero, muita coisa está acontecendo que está fora do nosso controle, mas sabemos que o Senhor estará sempre no controle. Segundo Crônicas 7,14, é um versículo que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos meus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, a igreja de Jesus aqui na terra tem essa confiança e está investindo em oração para que esse negócio tenha um ponto final. Mas a gente aprende ainda, nesse texto, que os discípulos de Jesus deveriam não ter medo, mas ter fé, por causa da paz que Jesus, que tem toda a autoridade, Ele consegue passar para o seu povo, para as pessoas que acreditam em Deus. Então, devemos acreditar na autoridade de Jesus. Se eles acreditassem, se os discípulos acreditassem que aquele que estava ali no barco, dormindo, fosse de fato o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, talvez aquela situação de desespero não tivesse acontecido. Se eles acreditassem que aquele que estava no barco dormindo, mas estava no barco, mesmo dormindo, fosse o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, eles iam acreditar também que quando ele se acordasse, ele ia botar tudo em ordem. Aquela situação ia voltar ao normal e não ficariam naquele aperreio todinho, naquele desespero, jogando as coisas fora, talvez até brigando um com o outro, né? Muitas vezes a gente, quando está numa agonia, a gente até briga com o irmão que está querendo ajudar. Então, irmãos, eles iam acreditar também que quando ele acordasse, ele ia colocar as coisas em dia. Então Jesus tinha chamado aqueles homens para aquela missão, para fazerem aquela missão junto com ele. Jesus tinha impressionado uma multidão naquele discurso, tanto lá do Sermão do Monte, como também aquele discurso lá na beira da praia. Tinha chamado eles para atravessar para o outro lado do rio, para o outro lado do mar.
Agora, Jesus estava ali descansando, dormindo. Aí eu pergunto, uma pessoa que está no desespero, num aperreio, que não tem fé, ela consegue dormir direito? Consegue não. Então Jesus estava tranquilo. Estava passando, não é, aquela confiança que ele tinha para as pessoas que acreditavam nele. Então, irmãos, eu, como qualquer humano, confesso que quando veio a notícia, né, que íamos passar por essa epidemia, eu fiquei desesperado, eu perdi o sono até, mas depois que caiu a ficha de que Jesus não ia nos abandonar, que a gente ia passar por esse deserto, mas Deus ia nos acompanhar de dia e de noite, como fez lá no deserto, a gente começa a ficar mais tranquilo, né? E a gente começa a ver hoje que a gente tinha razão, porque esse negócio não vai demorar mais não. Mesmo que demore, mas não com a intensidade de agressividade, como está acontecendo. Eu tive essa semana no médico e já perguntou à médica, doutor, esse negócio vai demorar muito? Aí ela disse assim, olha, depois de pandemia vai ser um período de endemia, mas que é um momento, mas já que é uma quebra da mortalidade, né, da agressividade do vírus. Então vai ter esse período ainda, e isso demora muito, pode passar até 10 anos, mas é um momento que vai estar sob controle. E a gente acredita, irmãos, que esse período de controle já está acontecendo, né? As vacinas já estão já perto de 50%, já tem um período que eles chamam de colocar as pessoas já para um reagir com o outro. Então, graças a Deus que esse negócio está chegando ao final. Então, devemos acreditar que Ele vai nos salvar dessa situação também, porque Ele veio, Ele chamou, Ele está com a gente e Ele é o Senhor da autoridade. Para concluir, Jesus mandou que eles passassem para o outro lado. Jesus foi junto com eles. E Jesus passou confiança. Os que não tiveram confiança é porque estavam nesse nível de instabilidade da sua fé. Jesus era o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aí eu pergunto, por que é que não devemos ter medo, mas ter fé? Pelos mesmos motivos. Jesus nos chama para um ministério com Ele, não é sozinho. Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa. Então, devemos, irmãos, insistir e investir na confiança em Deus, que tem toda a autoridade e poder. Que Deus nos abençoe. Som. A. Oi. 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 A. Oi. Ok. Oi. Som. A. Louvar ao Senhor. Tendo essa fé, essa confiança que o Senhor está sempre conosco. Oi. Som. A. Oi. 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 Som. Meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me
temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Amém, isso mesmo. Jesus vai sempre estar no barco conosco. Hoje à noite, hoje à tarde, nós teremos ainda o culto de 3h30 às 17h. O decreto do governador em exercício termina hoje, proíbe, não é, a realização de eventos a partir das 17 horas. Mas já saiu o decreto a partir de amanhã. E a partir de domingo a gente vai poder esticar o culto mais um pouquinho até 18, não é? Então não precisa ser de 13h30. Que a gente vem para cá ainda com sol, não é, na nossa testa. Então o culto vai ser de 16, a partir das 16 horas, tá bom? Domingo que vem, culto da manhã normal, culto à tarde de 16 às 18, mas hoje ainda é de 3h30. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por mais um culto que nós podemos te oferecer nesta manhã. Agora, Senhor Deus, nos leva em paz para os nossos lares e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor esteja sobre nós, hoje e sempre. Amém. Amém. E que Deus nos abençoe. Após a oração silenciosa, eu vou estar lá na porta jogando álcool na mão de vocês, já que a gente não pode apertar a mão.